Bom dia. A paz do Senhor a todos. Como é bom estar nesse lugar. Deixa eu falar algo. Fica mexendo comigo não. Fica mexendo. Quando a gente olha esse tema, transformados para transformar, ele não pode ser a partir de hoje, escuta aqui, jovens, olha para mim. Ele não pode a partir de hoje ser só uma frase na sua vida. Tem que ser um marco. Vou repetir. As frases de efeitos são colocadas e postadas em páginas em curta, para que alguém admire, para que alguém aplauda. Isto não é uma frase. Isso é uma lei. E a lei, ela está cravada. Meu Deus. Vou repetir. Essa palavra ficará cravada em vós. Transformação significa preço, abnegação e permissão. Pastor, como assim? Não há transformação se eu não me permitir passar por processos que me confrontam como ser humano. O reino é diferente do mundo. O mundo quer conquista sem processo. E a igreja vive processo para ter conquistas. Quando o diabo na cruz achou que venceu Jesus, ele tocou o cordeiro. Mas ele esqueceu de um detalhe. A cruz dele era maldição, mas ele era o carpinteiro. Você não entendeu? A madeira que antes dele era maldita, depois dele é a porta. Ele poderia ter vindo como cobrador de impostos, ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, em qualquer outra casa, mas o plano de Deus é que ele fosse filho de um carpinteiro, ainda que por adoção, porque ele era filho de Deus. O pecado entrou por uma árvore, Noé uma árvore de livramento, em Êxodo para falar com Israel através de Moisés, uma sarça, árvore, o machado que caiu na água em Juízes, em 2 Reis 6, madeira para tirá-lo, o barco dos discípulos, madeira, o caixão do menino que morreu, o esquife, madeira, a cruz, madeira. Ele é a árvore da vida. E ele está aqui essa manhã. Agradecer a toda a liderança, agradecer a todos vocês. Pastora Maria queria muito estar aqui. Infelizmente, ela não pôde, não conseguiu desmarcar a agenda dela para vos abençoar. Eu disse para ela, não fica triste, não era você que ia pregar, era eu mesmo. Deus já sabia desse detalhe. Eu poderia escolher N palavras para ministrar. Louvar a Deus pela vida do Carioca, louvar a Deus pela vida da Leila, do pastor Wilson, que são pessoas maravilhosas, o pastor, o presidente dessa casa, o pastor Davi Emerson, a pastora Simone, a Alicia Kiss de Tu, minha amiga. Toca demais, ela não entendeu. Final do culto, irmãos, eu vou ser muito breve na minha palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que orou por mim. Que oração é essa, pelo amor de Jesus? O homem está cheio até a tampa. Eu tenho um pão de queijo ali fora, irmãos. É o meu ministério, é a minha realidade. Eu estava pastoreando, agora não estou mais, porque a minha verdade é a rua. Eu sou um evangelista desde o dia que eu nasci. Ainda que eu seja um pastor, eu sou um evangelista. O problema de você dar igreja para evangelista é que é assim, ele sabe encher, mas não sabe cuidar. É verdade. Você dá igreja para evangelista, ele enche. Você deixar ele mais 2 meses, ele mata todo mundo que está dentro dela.
Você nunca coloca alguém numa função a qual ele não faz parte dela. Talvez ele sirva para ajudar, ele não serve para ser dono. Mas não deixou de cumprir o propósito, amém? Eu disse para o meu pastor, me tira que eu vou começar a matar a galera agora e o negócio vai ficar ruim para o meu lado. Você vai abençoar minha família lá fora, amém? Tem mineiro aqui? Eu não tenho preconceito, eu vendo para baiano, para nordestino, para toda raça, credo e etnia. Nós vamos falar nesta manhã de resgate, amém? Eu vou compartilhar um texto com vocês. Eu já sou maduro, vocês estão vivendo dias de muita unção e há uma atmosfera de Deus nesse lugar. Porém, na parte da manhã agora eu vou abrir um campo de ministração, de conscientização do que nós precisamos resgatar. Nós estamos vivendo um tempo de perca de valores e este congresso ele foi levantado para haver um despertar em vós. Eu gostei de você falando, você só estava com muita pressa, na próxima vez dá uma segurada, estava legal. Isso é verdade, não, eu estou falando como professor, você estava indo numa vibe legal, aí daqui a pouco você já... Aí eu fazendo assim com a mão para você dar uma segurada, que eu quero. E você com essa conversa fiada, igual a do Genival Bento, né, que era analfabeto, né? Todo mundo abraça aquela ideia do Genival Bento, que ele é analfabeto. Ele não é mais, né? Ele agora é doutor... Pelo amor de Deus, o cara falar que nem o Genival Bento, ele falar que é... Eu quero ser analfabeto que nem ele. Abre a sua Bíblia comigo, vamos para o texto. Nós temos, são 11h10. 25 minutos no máximo, tá bom? Tá bom? O calor aqui dentro é terrível. Alguém perguntou, se eu não está com calor, irmão, eu posso estar derretendo, mas eu não perco o estilo. É louco, meu. Você chegar numa mulher de salto e perguntar para ela, tá doendo teu pé? Ela olha para tua cara falando, que pergunta besta que você está fazendo. Ela está preocupada com a dor, ela está preocupada com o estilo que ela estava. Amém. Obrigado. Olha. 1 Samuel, capítulo de número 13, eu quero compartilhar com vós outros. Eu vou ser muito breve. Está uma atmosfera legal aqui, né? Então, Santo Deus. Vocês estão... Aleluia. Te parabéns, te parabéns. Eu sinto Deus aqui, não é jargão não, é que eu sinto mesmo. Eu sinto. Capítulo 13, verso 19. A palavra de Deus diz assim. Pode encontrar que eu espero. Eu amo esse barulho, eu falei para o pastor Marcos, ela estava aqui com o microfone, ela fazia assim com o microfone. Aí o pastor Marcos falou, mas agora tem celular. Eu disse, só que a bateria do celular tem tempo de duração, a Bíblia, a luz dela é eterna. Não adianta carregar, eu acho legal, mas se acabar a bateria, você perdeu a Bíblia. E não dá, pastor Marco, para grifar o celular. O gostoso é vir aqui. Eu lembro que quando a gente era menino, os mais antigos diziam assim, quando a gente riscava a Bíblia, dizia, tá passando batom na boca de Deus. Eu falava, dá licença, seu trevão. É muita coisa assim antiga que vocês dão risada se vocês ouvirem, viu? Principalmente aquela de que não podia assistir televisão e os pastor presidente tinha na casa deles. É que tem lei que só se aplica sobre a plebe, né? Sobre o reinado não se aplica, né? Mas vão pagar o preço quando chegar na glória. Porque homens, olha para alguém do teu lado e diga assim, homens, querendo libertar, aprisionam. Mas Deus, te aprisionando, já te libertou. Aleluia! Capítulo 13 diz assim, verso 19. Em toda a terra de Israel não se encontrou nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam para si espadas e nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha e a sua enxada e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as suas forquilhas de 3 pontas, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém,
acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Esta manhã, eu quero compartilhar com vocês um texto que Deus acende a minha alma há algum tempo. A saber, Deus falara comigo há 8 anos atrás, num dos piores momentos da minha vida, vivendo uma indecisão ministerial, porque é bem provável e notório que dentro de toda promessa, de dentro de toda chamada, também haverá um dia de uma caverna na tua vida. Há uma diferença de você ter uma caverna na tua vida e uma depressão servindo ao diabo. E há uma diferença de você entrar em uma caverna tendo um dono que é Deus. Porque quando você entra numa caverna sendo escravo do diabo, ela se torna sepultura. Mas quando você entra dentro de uma caverna tendo Deus como teu Senhor, ela simplesmente é um trampolim de oportunidade. Pastor, eu não entendi. É dentro dessa caverna que talvez você se encontra nesta manhã, que Deus não vai mandar anjo, e não adianta fogo, não adianta terremoto, e não adianta nada que é da terra. Porque Deus essa manhã me trouxe aqui para dizer para alguém, Ele propriamente na boca desse lugar, e Ele vai dizer, sai para fora, porque tu ainda é importante para mim. O que nós entendemos nesse texto é um governo que agora é feito, um governo que vem agora sendo um governo de homens sobre um povo que servia a Deus. A saber, deixa eu introduzir isso aqui no teu coração para que você subentenda aquilo que eu quero falar. A Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8 e capítulo de número 9, a Bíblia vai dizer que agora os anciões de Israel, a saber toda a nação que servia a Deus, que dependia de Deus e que estava diante de Deus, agora chega para o profeta Samuel e diz para o profeta Samuel, Samuel, nós não queremos mais ser como qualquer um, nós não queremos mais ser diferente, nós agora queremos ser como as outras nações. Samuel olha para eles e diz, e o que queres que o Senhor vos faça? Nós queremos ter sobre nós um rei, assim como as outras nações têm. A Bíblia Sagrada vai dizer que então Samuel se entristece dentro do seu coração, e Deus vem até Samuel e diz, Samuel, por que você está triste? Não é a você que eles desprezam, é a mim. Se eles querem um rei, homem na terra, diga a eles que eu vos darei um rei, só que avisa a eles que as filhas deles serão do rei, que o gado deles serão do rei, que as suas riquezas serão desse rei. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo número 9, que um homem agora perde a sua jumenta, e o seu filho mais novo sai a buscar a jumenta. A Bíblia vai nos discorrer um discurso, que esse homem não encontra a jumenta, mas encontra o dono do céu. Eu vou repetir isso aqui, a jumenta só foi um acaso, porque é possível você perder uma jumenta e Deus encontrar você e fazer de você um grande servo, um grande adorador. Olha para cá, você não entendeu, eu vou melhorar. Não foi na vitória que você entrou nesse lugar, pelo contrário, foi no dia de peca, foi no dia de luta, foi na adversidade, e aí Deus catou você, que chegou aqui sem esperança, sem alegria, sem saber o propósito e o porquê, e hoje está aqui adorando, servindo a Ele, dando glória, levantando a mão e dizendo, santo, santo. Pastor, como é um rei que o homem quer, tem que ter aparência. E a saber, Saul era um rapagão de 1,90 m e pouco, cabelos longos. A Bíblia Sagrada no capítulo 9, verso 10 vai dizer isto para nós, de 1 Samuel. Porque tudo que o homem deseja para governar ele tem que encher primeiro os seus olhos. Só que diferente dos homens que precisam de algo que enche os seus olhos, Deus só quer encher o teu coração daquilo que é dele. A Bíblia Sagrada diz que então esse homem agora começa o seu governo. Sobre ele tem uma ordem, sobre ele tem uma mensagem que o profeta dá sobre ele. Quando passar pelo túmulo de Raquel que está em Zelza, encontrará 2 homens que virão a ti dizendo, larga essa coisa e te procurar porque teu pai está preocupado contigo. A Bíblia Sagrada diz que Samuel havia dito para ele, passa por eles, passa pelo sepulcro, porque encontrará 3 homens que estão subindo a Betel. E o que eles estão levando? Um está levando o cabrito, um está levando bolo e o outro está levando vinho. A Bíblia Sagrada diz que quando Saul sobe até Betel, ele é um homem comum, mas quando ele chega em Betel, ele oferece um sacrifício sobre o altar, e o Espírito de Deus desce sobre ele. Desce, ele começa a profetizar, ele começa a adorar, ele começa a viver um novo tempo da sua vida. Porém, ele tem o Espírito sobre ele, mas ele não permitiu que o Espírito de Deus transformasse ele e tirasse dele a característica que ele possuía, que lhe era natural.
sobrenatural. Característica essa que ele fazia o que bem dava na telha. Característica essa que ele governava a sua própria vida. E deixa eu liberar uma palavra para alguém. É possível alguém ser uma bênção dentro da igreja, mas não ter permitido ainda o evangelho da graça lhe transformar. E eu vim com uma palavra de Deus na tua vida. Não adianta você pular aqui e profetizar aqui, se a palavra de Deus não transformou a sua atitude, a sua mente, a sua fala, a sua cabeça. Será que dá para dar glória? Eu vou melhorar para você abrir o bocão cheio de dente. A Deus está dizendo: eu conheço a verdade que a roupa esconde, eu conheço a verdade que o louvor não vê, eu conheço a verdade. Levanta a mão para receber que eu estou chapado da presença dele. Ele está dizendo: há uma novidade de vida sobre a tua casa. Começa o seu governo. Seu reinado é um reinado de força. Seu reinado é um reinado de poder. Porém, duas coisas esse homem não entende. Primeiro, quando eu tenho Deus, eu ando dentro da vontade dele. Segundo, eu não posso governar sem que a presença dele seja primordial na minha vida. A saber, Saul começa o seu reinado não dependendo totalmente de Deus, mas acreditando na sua própria força. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora esse homem tem uma peleja na sua frente. Não vou me deter em detalhe, porque o interesse da minha fala é falar sobre um resgate de valores que fora perdido. A Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que Saul não quer buscar é a arca da aliança, é a presença. Só que o que me chama a atenção, e não se engane, havia ainda em Israel, havia ainda dentro daquele lugar um altar, havia sacerdotes, havia todo um cenário, havia uma liturgia de culto, mas não tinha presença, não tinha graça, não tinha o derramar. Isso daqui me chamou a atenção. Pessoas que estão acostumando a viver uma vida de rito religioso. Como que é um rito religioso? Eu entro dentro da casa de Deus, eu canto, eu dou glória, eu adoro, mas eu não sinto mais a presença dele. Isso é uma falsidade, era um engodo. Por quê? Porque o que reverenciava, melhor, o que trazia a veracidade de que Deus era com Israel, era quando o sacerdote entrava dentro do templo, no santo lugar, e a glória, a nuvem descia naquele lugar, e não tinha isso. A Bíblia Sagrada vai dizer agora então que há uma guerra. Os filisteus se levantam em Miquimás contra Israel. Porém, a Bíblia vai nos narrar dentro desse contexto agora que não tem ferreiro. E esta profissão me chamou a atenção, porque os primeiros ferreiros que foram constituídos foi Deus quem os constituiu. A saber, a Bíblia Sagrada vai mostrar que os próprios filhos de Caim, e depois você estuda, que eu não vim aqui para dar aula de teologia para você, eles foram homens forjadores de metal, Jubal e mais uns lá. Vou dar só o Jubal, depois você lê lá, você vai descobrir. E esses homens, mesmo sendo descendência de Caim, são homens que começaram a trabalhar a arte bélica do metal. Porém, quando todo esse tempo passa, agora, estou falando do Êxodo capítulo 31, o próprio Deus agora vai derramar do seu espírito de sabedoria, de fundição sobre alguém. A saber, um homem de Bezalel e o outro homem de Ailoabe. Homens que recebem a graça para trabalhar com metal, trabalhar com ouro e trabalhar com ferro. Só que presta atenção, isso daqui é uma descendência da graça de Deus. Pastor, o que aconteceu agora dentro desse contexto? Se perdeu a herança de uma história. Eles acharam que não precisaria ter ferreiro no futuro. A saber, a Filistia havia tomado todos os ferreiros da terra. Presta atenção como o inimigo é astuto. O inimigo sabia que se ele tivesse os fazedores de armas diante de si, os seus inimigos seriam mais fracos. Então os filisteus tomaram de sobre toda a terra todos os ferreiros, e a saber, aprisionaram também os ferreiros hebreus, que faziam armas para Israel. A Bíblia Sagrada diz que diante da peleja, diante da guerra nesse momento, não se encontra sequer um hebreu ou um israelita com espada na mão, mas Saul tem um exército. Agora olha para cá, imagina um exército de aparência, imagina um exército enfileirado, imagina a indumentária de um guerreiro. Só que quando você olha na mão do guerreiro, ele está com uma picareta, ele está com uma enxada, ele está com uma forca de catar capim. Essa era a vergonha, esse era o cenário. O inimigo está na frente, e aqueles que se diziam ser servo de Deus não tinham espada para guerrear. Isso daqui me chamou a atenção, e vou abrir a vocês. Não é do dia para a noite que se forma ferreiro. Ferreiro é um aprendizado, uma profissão, um ofício
que se levava tempo, passava-se de descendência a descendência. A primeira característica que eu quero falar aqui é que todo ferreiro carrega marcas no seu corpo. Todo ferreiro, ele tem 3 ferramentas que são o seu trabalho diário. Primeiro, ele trabalha com fogo. Olha para o irmão do lado e diga: ferreiro trabalha com fogo. Diga para ele: segunda ferramenta de um ferreiro é o martelo, que é para bater, para dar a forma, para poder alinhar. E o segundo produto que ele usa é água. Olha para mim, para você entender. O ferreiro carrega a marca do fogo na sua pele. A sua pele é diferente. O seu tom de pele, ele era mais escuro. Ele carregava marcas porque o metal quente lhe feria. Pastor, eu não estou entendendo. Você já vai entender. O que Deus está dizendo é que nós precisamos não mais de uma geração de fundidor de ídolos, mas nós precisamos de uma geração que levanta altares, de uma geração que prepara adoradores, que traga espada sobre a nossa mão. Nós temos uma habilidade de levantar ídolos, mas nós não conseguimos mais forjar espadas. A coisa que nós precisamos entender é o ardor do bater no metal. É essa perca de valores, a dedicação de fazer. Olha para mim, nem todos vocês serão pregadores, nem todos vocês serão cantores. Mas um exército não guerreia só com espada. O exército também precisa de escudo. O exército também é formado de alguém que carrega lança. O exército também tem flecheiros. No exército, Otiniel não tinha espada, mas carregava um punhal. Olha para cá, não é o tamanho da arma, mas é a habilidade do guerreiro que faz ele ser diferente. Pastor, eu não estou entendendo. Não adianta ter uma eloquência linda, mas não tem um manuseio, habilidade da espada. Escuta isso. A espada era como uma roupa. Quando o guerreiro chegava diante do ferreiro, ele olhava a estatura do guerreiro, olhava o seu antebraço, e ele fazia a espada proporcional ao guerreiro. É por isso que você vai entender que quando a Bíblia Sagrada, no capítulo 17 de 1 Samuel, ela vai dando a referência de Golias, vai falando do tamanho da sua lança, vai falando do tamanho da sua espada, é porque era coisa grande. Só que maior do que Golias era a presença de Deus que estava em Davi. Eu vou melhorar para você abrir essa boca e dar glória. O ferreiro da glória está aqui e ele está dizendo: eu estou forjando você para uma grande guerra. Eu estou te preparando, eu estou te levando aonde ninguém te leva. Aleluia. São essas percas de valores. É árduo trabalho. Pega o metal. Eu fui estudar sobre isso, que eu não sou menino. Quando o ferreiro pega o metal, alguém olha para ele e diz: o que você vai fazer com essa porcaria? Desculpa da redundância chula. Ele não precisa falar o projeto, porque aquilo que é dele já está dentro dele. Ele cata o metal, ele leva no fogo. Alguém olha e diz assim: larga essa coisa para lá, isso aí não vai dar em nada, isso aí não serve. Mas ele está dizendo: enquanto a minha mão estiver nele, eu sei o projeto. E ele começa, toca no fogo e bate no martelo. Alguém não via a obra do ferreiro, mas ouvia o barulho do zunido do martelo. E os seus filhos, os meninos, ficavam do lado olhando e aprendendo. Você sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos restaurar, nós precisamos resgatar a cultura de ensinar e preparar uma geração para que quando chegar a guerra, nós não precisamos descer a terra do inimigo, mas nós temos dentro da nossa casa homens e mulheres preparados. Esse zumbido metal. Alguém está dizendo: pastor, por que dói tanto? Porque você precisa de fogo na tua vida. Porque você precisa aceitar a batida de cada dia. Essas pancadas que lhe ferem, você diz: eu vou deixar. Ei, olha para cá. O projeto ainda não está pronto, mas olha na mão de quem você está nessa forja. Olha na mão de quem você está. Não dê ouvido para alguém que está dizendo: não vai ser nada. Ele está aqui dizendo: e quando eu estiver com você na mão, não é perdido. Agora escuta isso. Que glória é essa? De um exército de Deus que desce na terra do inimigo para aprender as coisas do inimigo. Olha para mim. Perca de referências. Nós estamos imitando o mundo quando era o mundo que era para nos respeitar. Meu Deus. Eu não
vim aqui para mostrar o quanto eu prego, eu vim aqui para transformar você. Você sabe por que essa geração não sabe debater na rede social? Porque ela vive um evangelho artificial. Ela não vive um evangelho dentro. Ela não tem contato com a palavra. Mas essa manhã eu vim dar uma notícia para o inferno. Essa manhã a Jubrac levanta uma nova geração para fazer a de falar. Ela maqueia a céu e ela... Nós precisamos contratar do mundo. Nós não temos professores. Nós colocamos os nossos filhos na mão de ímpios. Eles estão sequestrando os nossos ferreiros. Olha isso daqui. Pior do que não ter o ferreiro é alguém que não valoriza ele. Isso fala de lideranças que hoje estão vivendo com aparência e não mais com a capacidade. Se tem dinheiro, chega aqui. Se tem posição, agora olha para mim. Saúl tem um exército, mas não tem espada. Adianta ter uma indumentária, mas não tem a espada. Adianta você ficar correndo atrás de profeta, mas você não conhece o Deus do profeta. Trazendo-nos um aviso. A guerra vem chegando. E eu estou trazendo vocês para o meu secreto. Meu Deus. Eu não abri mão de vós, minhas espadas. Aleluia. Pastor, me prova que eu sou uma espada, provo. A Bíblia Sagrada no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 13. No pior momento da chamada de Gideão, Gideão não acredita que ele é o resgatador, que ele é o que vai libertar. Então o Eterno chega para ele e diz: ainda temes tu descer, toma o teu companheiro por ar e desce a guarnição dos amalequitas e dos medianitas. A Bíblia Sagrada diz que quando Gideão está chegando à tenda, ele ouve um menino contando sonho. E aí o camarada vira e diz assim: rapaz, isso daí não é pão torrado não, cara, não. Isso aí é Gideão, a espada de Deus. Olha para esse teu irmão e diga: você não entendeu ainda, profeta? A você não é qualquer um, meu amigo. A você é uma espada. A deixa. Pastor, me dá a entender. Isaías 49, 1, 2. Vós sois como espadas limpas e flechas a minha aljava. Olha para mim. Como é a aljava do guerreiro? Aonde fica a aljava do guerreiro? Alguém já assistiu Robin Hood? Olha para o teu irmão e diga assim: fica nas costas dele. Olha para o teu irmão e diga: talvez você não é uma espada, mas você é uma flecha. Pastor, eu sou insignificante. É não, porque vai ter guerreiro que vai lutar com espada, mas vai ter outros que têm a habilidade de lançá-la. Ei, você não pegou isso daqui. A flecha, a posição da flecha é a seguinte: ela está na aljava, a ponta que é a cabeça está para baixo e os pés que é o guia está para cima. Pastor, eu não entendi. Quando o flecheiro põe a mão, ele não escolhe porque é bonitinha, ele não escolhe porque sabe cantar, ele não escolhe porque é melhor. Olha para o teu irmão, fala para ele: fica na posição que ele te... Olha para o teu irmão e diga: sabe qual é a tristeza do flecheiro? Quando ele vai pegar a flecha para o propósito e a cabeça dela toca na mão dele, fere a mão dele, ele se ira. Pastor, eu não entendi. Olha para mim, flecha. A tua cabeça é para estar no chão e teus pés virados para cima. Pastor, eu não entendi. Tem muita gente que está ao contrário, está com o cabeção para cima e os pezão para baixo. Está achando que Deus está fazendo porque tu é a última bolacha do pacote. Eu nem de última bolacha do pacote gosto, cara, porque todas elas estão amassada. O meu negócio é o seguinte: é servir ao propósito. Pastor, mas ele não me pegou ainda, mas uma hora ele te pega. Levanta a mão, só que pai é caia. Até uma babaia céu.
pode ser uma lança. A lança era uma arma que, dependendo do guerreiro, e Davi tinha um. E eu estou falando de 2 Samuel, capítulo 23, 24. Que olha, dá uma risada para esse irmão, diga: Benaia. Pergunta: já ouviu falar de Benaia? Você não ouviu, mas eu vou te falar onde ele nasceu. Fala para esse crente: ele nasceu na caverna de Adulão. Olha para mim, porque grandes guerreiros não são gerados em altar, eles também são gerados na caverna. Você não pegou o mistério. A Davi, no capítulo de número 22, se eu não me engano, de 1 Samuel, ele estava dentro de Adulão, com medo de Saul. Ele estava imaginando: eita, vai vir só os bons para guerrear comigo. Aí a Bíblia diz que Davi levanta a cabeça, ele olha, já vem o Zé Peixeira, a Mané Calote, é Tião 71, é Zezinho do Canivete, só gente ruim. Aí ele olhou e disse: Deus, só tem desgostoso. Aí Deus disse: o teu ânimo vai entrar neles e vai mudar a vida deles. Pega na mão desse irmão, fala pra ele: tu não era bom não, cara. Fala pra esse irmão: tu não era boa não. Mas Adulão te transformou. Adulada cala. Transformado para transformar. Sorri pra essa pessoa linda, pergunta pra ela: tá doendo muito aí? Vou descer. Eu fui estudar. Aí eu conheci um cara que é ferreiro. Quando eu cheguei, eu olhei para ele e falei: a pele dele é marcada. Aí ele disse para mim: é que não tem como forjar um projeto sem se aproximar dele. Você não entendeu isso daqui? A espada mais cara do mundo, diga comigo: a espada mais cara do mundo chama-se uma espada Jinsu. Ela é uma espada milenar, ela está no Museu do Japão. Pergunta para mim quanto ela custa. Ela não tem preço, porque ela é uma espada histórica de 4.500 anos. Quantos anos? A família Jinsu ainda existe um filho vivo da descendência da dinastia. Pergunta qual é a profissão dele. A mesma dos seus antepassados. Oh, eu sinto Deus. A minha mão em vocês, a mão do Davi Emerson, a mão do pastor Marcos, a mão do Carioca, a mão dos líderes em você não é para te ferir, é para te transformar, é para te calar, pai. Você não entendeu isso daqui ainda? Eu sei que vai doer, mas nós vamos te preparar. Alguém chegou e disse: quanto vale a espada? 25 milhões de dólares. Aí eu entendi porque o diabo tem raiva de nós. Sorri pro teu irmão, diga: uma porcaria de uma espada da terra. Custa 25 milhões. Dá um tapa na mão dele e diga: e tu, acha que tu vale quanto? Pai, fala pra ele: tu vale quanto? Tu vale quanto, espada? Tu vale quanto, espada? Pergunta aí pra ele quanto ele vale. Pergunta se ele sabe a resposta. Fala pra ele: quem te forjou foi Jesus, e ele pagou pra soldar. Lamarabachou de calabá. Sorri pro teu irmão e diga assim: você talvez não vai ser pregador, você talvez não vai ser cantor, talvez você não vai ser visto, porque o ferreiro ele não é visto, mas a obra da sua mão. Isso aqui é para minha geração. Eu perguntei para Deus: o Senhor não vai soprar meu nome? E Ele disse assim: ferreiro, eu não te chamei para ser visto, eu te chamei para dar forma a uma geração. Prega a minha palavra. Fale cadarabá.
Você tem um projeto, mas ele tem outro. Eu perguntei para ele, mas eu estudei tanto. E ele disse, filho, ferreiro carrega marcas. Sorri para alguém e diga assim, tem ferida aí? Sorri para ele e diz, as feridas de hoje são a capacidade de curar alguém amanhã. Aleluia! Toda ferida hoje vai ser uma cicatriz. Pastor, eu não entendi aonde hoje dói. Vai ser aonde você mais vai curar a pessoa. Pastor, eu sinto uma solidão. Você vai saber abraçar alguém quando estiver nesse momento. Os nossos altares viraram palanques de ídolos. E o nosso exército não tem espada. Alguém vai ter que abrir mão e se esconder, Leila. Alguém vai ter que se trancar e forjar e ensinar. Sabe o que é isso? É diário. Porque há espadas que levam tempo. Sorri pro teu irmão e diga assim, depois das pancadas tem água. Eu tô sentindo um negócio aqui, rapaz. Ele tá dizendo, eu tô levando no fogo. Eu aqueço e bato. Eu bato e aqueço. Mas hoje tem água pra refrigerar. Hoje, pega na mão desse crente e fala pra ele. É o processo. É o processo. Fala. Tá doendo? Escuta essa frase do pastor Paulo Vieira. Você nunca vai ser hábil para algo que você nunca viveu. Vou repetir. Você nunca será tão hábil para algo que você na tua vida não viveu. É possível alguém ter uma habilitação, mas não ter a prática que você tem sem ela. Porém, mesmo não sabendo fazer e dirigir como você dirige, ele pode e você não. O que tem de gente querendo fazer o que nunca sentou para aprender, desculpa, se você não for graduado, você não recebe diploma. Meu Deus. Sorri pro teu irmão, diga para ele, repetiu? Dá glória. Porque na casa de Deus, quando você repete, é que Deus está acreditando em você e dizendo, vou te mudar de nível. Vou te mudar de nível. Eu quero uma lança. Benaia com uma lança. Sorri pro teu irmão, diga uma lança. O cara tinha o espírito do The Flash, irmão. Pastor, me prova. Ele matou 800 homens. Eu fico vendo esse cara com a lança. Quando a Bíblia diz assim, eles tinham aparências de leões. Olha pra cá, sorri pro teu irmão, diga, lutar com homem, meu, é coisa de trouxa. Guerreiro de Deus não luta com homens, resgata eles. Indumentária de leão. Deixa eu contar pra você entender. Assistiu o Hércules moderno? Assistiu o The Rock? Com aquela cabeça de leão? Você não está entendendo isso daqui porque você não entendeu a mística do filme. Quando a Bíblia diz que Davi carregava uma roupa de leão, ele carregava porque ele matava leões. Quando um homem vestido com uma indumentária, uma roupa de leão, descia na frente do exército, o exército inimigo tremia a perna. Ele dizia, você tá é louco? Olha lá aquele camarada, aquele é matador de leão. Ei, olha pra cá pra você pegar. Quem tá andando com você é o leão da tribo de Judá. E ele tá na bacalaça. Oh meu Deus. Oh, decalaça. Ah não, você vai adorar, dá pra melhorar. Abra da bacalaça. Eu vou terminar. Sorri pra alguém e diga assim. Escolhe
Escolhe aí o que você vai ser hoje. Metal ou ferreiro? De nenhuma delas. Diga, de nenhuma dessas. Você vai fugir do processo, do fogo, do martelo e da água. Pastor, se eu for metal, eu jogo fogo em você para te derreter. Pastor, se eu for metal, eu bato o martelo em você para te dar forma. Pastor, se eu for metal, eu jogo a água para te esfriar, para mostrar para você que há períodos na tua vida para subir e para descer. Há períodos que eu falo, mas também há períodos que eu me calo. Eu não deixei de ser Deus. Pastor, e se eu quiser ser ferreiro? Na tua mão está a habilidade de levar ao fogo. Sabe por que precisa de fogo? Porque o metal é rico em impureza. E a impureza precisa sair. E essa manhã o Eterno me trouxe com esta palavra sobre a sua vida. Para mim te transformar, eu preciso te colocar dentro do fogo hoje. Pastor, eu não gostei dessa mensagem. Não é para gostar, porque metal não gosta do que está sendo passado. Ele aceita, porque é isso que Deus tem para ele. Se eu quisesse que você gostasse da minha mensagem, eu ia pregar uma sábua de salsicha, ia pregar para você ouvir. Mas eu vim nessa manhã pregar para uma geração que não será geração micro-ondas, mas será uma geração que passará pelos processos e viverá uma grande história. E quando algum macumbeiro, algum desviado, algum endemoniado vier debater, você vai dizer para ele: eu conheço a palavra por dentro. Precisa desviar para ter um testemunho terrível. Meu Deus. Esse homem que te fala desviou. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Porque um dia eu neguei Jesus. Eu vou desviar, na última hora vai dar tempo. Não dá. Aquelas pessoas que ficam colocando, que cantava na igreja, aí estava cantando no mundo e morreu, foi para o céu. Desculpa, foi não. Foi não. Deus não tem teu sentimento. A Bíblia diz assim: é o que for fiel até a morte. Não foi fiel até a morte, perdeu a coroa. Deus não trabalha com modinha. A Bíblia diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. A Bíblia diz assim: não adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma. A morte não te fala o dia nem a hora. É por isso que a Bíblia diz: estejais preparado, vivei como se fosse a última hora. Ei, olha para cá, o dia que eu entrei naquela UTI dado como morto, não deu tempo de pedir misericórdia. Eu ia para o inferno, mas Ele me amou. Ele me amou. Olha para mim. Eu não vou ter galardão, porque galardão é fidelidade. Galardão só tem para quem foi fiel e não desviou. Mas Ele vai me dar a salvação da minha alma. Tá bom para mim, porque eu não tinha nem esperança. Alguém perguntou: por que você prega desse jeito? Porque eu sou grato. Você esqueceu na mão de quem você estava, né? Você, pastor, ei, olha para cá, Jesus falou comigo agora, pastor Marcos. Há espadas que estão encostadas no canto, há espadas que não querem mais, estão vivendo uma vida de passado. Eu cantava, eu pregava, eu fazia. Eu tenho uma boa notícia para você e uma má para o inferno. A boa notícia para você é que o ferreiro da glória desceu aqui, e a má notícia para o inferno é que Ele não abriu mão de você. Fica de pé para adorar a Ele. Escuta
isso. Não usa a espada que não é tua. Seja você mesmo na mão de Deus. Espada. Seu pai está aqui essa noite, essa manhã. Ô espada. Meu Deus. Faz quanto tempo que você não sente a minha mão em você? Ô espada. Sabe o que é isso daqui? Relacionamento. Senhor, e esta peleja? Não precisareis pelejar ela, porque eu sou a mão que vos segura. Aí Hebreus escreve e diz: a palavra é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Meu Deus. Que vai a juntura. Escuta isso. Pastor, então quer dizer que Deus não vai mais me usar? Quando uma ferramenta perde o corte, o ferreiro senta. Eu cortei cana. Tinha um momento no cair da tarde que era necessário parar. Ai! Eu vou desistir. Vai não. Sabe o que ele está dizendo? Aí a Bíblia diz que a espada de Davi nunca dormiu com o sangue do dia anterior. Aí eu fui estudar isso. Todo o cair da tarde, às 5 horas da tarde, antes do sol se pôr, os guerreiros paravam de guerrear. Retiravam-se do campo de batalha, passavam um guerreiro com um cavalo branco e uma bandeira, porque era necessário retirar os corpos e ver se tinha alguém vivo. Mesmo havendo guerra, havia respeito entre eles, porque eles só voltariam a guerrear no cair, no amanhecer do outro dia. Aí a Bíblia diz que Davi sentava na sua tenda, ele pegava a sua espada e ele ungia ela e chorava. A lágrima dele descia na espada e ele limpava a espada e dizia: Deus, eu matei porque era ordem tua, mas eles eram meus irmãos. Mas a minha geração não vai matar os nossos irmãos. A nossa geração tem mão que segura, ajuda e transforma. Deixa eu perguntar: você está com saudade porque ele está com saudade de você? Eu não estou perguntando qual é a porcaria da tua posição na igreja. Eu estou perguntando se você ainda é espada. Eu estou perguntando se você ainda aceita ser afiado para a obra. Eu estou perguntando se você ainda tem a humildade de descer. O problema é esse tipo de rei que não me deixa ter um ferreiro no meu exército. Ele quer forjar alguém aqui hoje. Ele quer forjar uma geração aqui hoje. E Ele está chamando alguém que está dentro desta casa. Oh, sinta a tua graça. Sobe aqui, grupo de louvor. Vem, espada. Vem, espada. Deixa eu te usar de novo como eu quero te usar na minha presença. Vem. Deixa eu derramar fogo para arrancar impureza. Olha o Brunão aqui.
Não se preocupa não. Não precisa ser grande para ter humildade de descer, não. Eu sinto Deus. Olha para alguém e diga: eu preciso de fogo, eu preciso. Oh Deus, eu estou com saudade, Deus. Pode chorar, só você sabe a saudade. Só você sabe a saudade da mão dele que você está. Ele não abriu mão de você. Jesus, eu sinto a tua graça. Entra, Jesus. Pede licença aí, quebra esse protocolo, sai daí. Corre para esse altar, diga para ele: minha filha, para o projeto. Está doendo hoje, mas amanhã vai ser melhor. Jesus, a minha casa é o teu lar, Jesus. Olha, Jesus, age um braque nesse altar. Diga para ele: vem. Esse é o teu lar. Joga essa capa, vem. Eu estou sentindo uma graça aqui, rapaz. Eu estou com a vontade de voar nesse altar, meu Deus. Canta a igreja. É sua. Esse é o teu lar. Meu Deus. Começa a visitar onde tiver um terreno, aonde tiver uma espada, onde